Saudações a todos, paz e luz. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Otinho, um programa onde a gente fala sobre diferente tipo de assunto. O meu nome é José Penha e a nossa convidada de hoje veio do outro continente, que é a Asa Ingeri. O segundo nome ainda me dá dificuldade, então eu tive mesmo que ler. Asa Ingeri, que ela vai falar mais sobre esse nome, porque eu já tenho aqui algumas dúvidas em relação ao nome. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Seja bem-vinda ao programa, seja bem-vinda a Angola. Sim. E a Benguela, especificamente. Então, o que é que está a achar da nossa província? Linda. Em primeiro lugar, linda. Um lugar muito diferente do imaginário que a gente tem de Angola, porque no Brasil chega muito mais imagens de Luanda do que das outras províncias. Sim. Então, achei aqui mais calmo, porque eu tive uma passagem de 2 semanas em Luanda. Luanda é agitado. Agitado. Mas não que o Rio de Janeiro não seja. Eu prefiro Luanda em vez de Benguela. Eu acho que aqui é um lugar mais tranquilo, assim. O trânsito acaba sendo também mais tranquilo, não tem tanto barulho quanto em Luanda. Mas assim, o que me chama a atenção em Benguela é a beleza natural, que muito se assemelha às belezas naturais também da minha cidade, que é o Rio de Janeiro. Ok, vem do Rio de Janeiro. Sim. E o Rio de Janeiro é das cidades que os rappers falam muito. Rio de Janeiro. Acho que quando eu for para lá, eu vou ter que conhecer o Rio. Vai ter, que agora o Rio de Janeiro a gente chama de cidade desespero, né? Por quê? Porque é uma cidade violenta, caótica, agressiva. É uma Luanda Pro Max, será? Eu acho que pode ser até mais. Assim. É uma cidade muito diferente da Luanda e Benguela, porque eu só conheci essas 2 cidades aqui. Sim. Então, assim, é muito diferente. Entretanto, é muito parecida. As dinâmicas sociais são muito parecidas. Agora, o que faz do Rio de Janeiro caótico? É uma cidade muito grande. É uma cidade que tem hoje 8 milhões de habitantes praticamente, 7 milhões e um pouquinho, então quase 8 milhões de habitantes, só a cidade, não estou falando da província, mas né, a gente chama de estado, então só a cidade. Então, populacionalmente, assim, você vê mais gente, né? E também tem todo um abismo social, de violência mesmo, e violência policial, violência estatal, que aí faz com que a gente ache a nossa cidade um pouco caótica. Mas, assim, a gente que mora lá pode falar mal. Quem não mora lá não pode falar mal. Porque é tipo filho, né? Filho, sim, só a mãe e o pai podem falar mal, os outros não podem. Faz sentido. E falou que o que achou das nossas cidades, Luanda e Benguela, é diferente do que recebe pela internet de imagem. Mas um outro detalhe, a maior parte dos amigos brasileiros que eu tive, ou que eu tenho, principalmente naquela época, 2016, 2017, quando falávamos pela internet e eles perguntavam sobre Angola, o que eles perguntavam é: aí tem animais, tem... Ou seja, a ideia que eles têm de Angola até agora, eles fazem perguntas que eu recebo às vezes de uma maneira pejorativa, porque é um pouquinho ofensivo. Talvez porque eles não saibam, ou talvez porque eles recebem um tipo de informação. Isso. Eu mostrei algumas imagens sobre prédios de Luanda, eles disseram: aí tem prédios. Eu disse... Eu tenho muitas histórias sobre isso, porque eu estudo o continente africano. Mas calma só, coloca a tua água. Ai, sim. Vamos pensar que só trouxeram água para mim aqui. Assim, tenho muitas histórias sobre isso, porque eu comecei a estudar o continente africano nas literaturas, filosofias e artes em 2004. Então, quando eu comecei a estudar lá atrás, as pessoas me perguntavam que literatura eu estudar se na África não tem livro. Entende? Isso lá em 2004. É claro que muita coisa mudou, né? Assim, educacionalmente, mas o Brasil ainda é muito ignorante sobre a África. E essa noção de savana, animal, doença, guerra, é algo que a indústria cultural, principalmente a mídia, né? Televisão, filme, repete muito na nossa cabeça. E ainda, para você ver, há pessoas que acham que a África é um país. Não conseguem compreender que a gente está falando de um continente. Assim como a América é um continente dividido em 3, a África é um continente com 54 países, né? 54 países? 54, né? Se eu não me engano, 54 países. Então a gente está falando... a gente não pode dizer que as pessoas da Angola
são iguais às pessoas da África do Sul, ou da Nigéria, ou da Etiópia. Fazem uma mistura. Então, essa é uma ignorância muito comum. Esse é o termo correto. Porque é uma ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Sim. É muito comum lá no Brasil. E quando a gente estava se organizando, né, para vir para cá, até mesmo as pessoas da nossa família, assim, falando, não, você vai para África. Não, tipo, Angola, você vai pra África. Mas é uma selva, né? Isso. E é claro que isso tem muito a ver também com esses programas tipo Discovery Channel, esses programas de natureza selvagem, que chega muito pra gente. E chegava muito na década de 90. Então, por exemplo, eu cresci vendo esses programas em que tinha um leão comendo o leopardo, o guepardo, a girafa. E ninguém dizia pra gente que aquele animal estava no Zimbábue, ou que aquele animal estava, sei lá, no Namíbia, ou no Quênia. Não, África. Okay. Então, é claro que a gente vai pensar que África é isso tudo. E tem uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie, que ela tem um TED Talk que eu sempre passo em sala de aula, no primeiro dia de aula, que se chama O Perigo da História Única. E nesse TED Talk ela fala sobre a experiência dela enquanto nigeriana ao ir estudar numa universidade americana. E que ela vai falar que o continente africano ele sofre do perigo da história única, ou seja, só narra uma única versão dos fatos, uma única versão da história. Então, por exemplo, é achar que a história de Angola começou quando o português botou o pé aqui. Sim. E a gente sabe que não. Né? Até a própria noção de descobrimento precisa ser questionada. Sim. Porque havia os ovimbundos, os quimbundos e todos os outros morando aqui em Angola muito antes de Camões, Vasco da Gama e todos eles. Os portugueses terem chegado. Entendeu? Então, esse é o perigo da história única. E isso, de alguma forma, é muito difundido no Brasil. Assim como a nossa história, né? Até pouco tempo, eu mesma, quando estava na escola e era criança, eu aprendi que o Brasil foi descoberto, que a América foi descoberta por Colombo. Só que moravam na América 100 milhões de pessoas. Como é que você descobre um lugar em que já moram 100 milhões de pessoas? Entendeu? Um continente lotado de gente e aí descobrir. Então, esse é o perigo da história única. E eu acho que Angola, ela sofre desse perigo também na versão que nos chega. E é um pouco isso que eu vim fazer aqui. Eu vim pesquisar as artes angolanas, o teatro, a literatura, também para combater essa história única e que pelo menos os meus alunos, aqueles que vão estar na minha sala de aula aprendendo comigo, eu vou garantir que eles saiam de lá com uma visão mais pluriversal desse país e do continente. Ok. Por acaso ainda não toquei na questão da tua missão, mas já tocou, tudo bem, não faz mal nenhum. Então, a questão dessa ignorância, nós falamos sobre essa questão do pessoal Brasil e não só Brasil, alguns europeus ainda têm também, pensarem que a África que Angola, Nigéria e outros países africanos, eles só pensam que é África e ainda insistem em pensar que é uma selva. Agora falou aqui da questão do pensamento único. Se no tribunal diz que até o réu tem direito à palavra, ou seja, é importante ouvir os dois lados. Exatamente. Se tiver mais lados, vamos ouvir também. Para analisarmos e depois a gente chegar a uma conclusão. Realmente faz sentido, porque quase tudo que nos é passado, quase tudo que a gente aprendeu, foi crescendo aprendendo, até, obviamente, é história única, religião, educação, o que é correto, o que é incorreto. É tudo, é uma história única. Mas depois, menos a história da Europa. Que a gente conhece todas as versões. A versão francesa, a versão inglesa, a versão belga. Ok. Agora, a história dos povos que foram colonizados, essa é a história única. E tem essa obrigação de aceitar. Mas uma das coisas que acaba por despertar muita gente é a arte. Sim. Eu acho que desde o momento que comecei a entrar no mundo da arte, depois conheci o financeiro, a Sandbox, outro pessoal que faz arte, eu fui descobrindo, eu fui despertando outras coisas. Sim. E daí eu consegui ter mais visões sobre a vida. Então eu acho que aí eu consegui ter uma certa liberdade. Mas falando sobre a tua missão, então essa ideia de sair de lá sem preconceito, sair, chegar no terreno, encontrar, sentir, para depois falar, isso é uma outra coisa. Sim. Então, visto que a Asa é uma pessoa influente,
veio cá precisamente saber, para dizer, acredito que isso já vai influenciar positivamente E naquilo dizer com que é propriedade, a né? percepção, Porque exatamente, falar com propriedade. Aliás, estamos aqui a captar imagens e vídeos, que é para chegar lá e diminuir, reduzir mesmo o pensamento errôneo que as pessoas têm sobre o nosso país. E para piorar, há pessoas que dizem na Angola, na não sei o quê, na não sei o quê, em vez de dizer em Angola. Nós temos dificuldade. Às vezes, quando recebemos aqui um artista brasileiro, famoso mesmo, né? Ele diz na publicidade: eu vou estar na Angola. E as pessoas comentam: na Angola é na tua casa. É em Angola. essa, na verdade, é uma. Então, isso tem a ver com a língua portuguesa, assim, porque na língua portuguesa no Brasil é na Angola. E isso não é errado gramaticalmente, porque assim, existe o português de Portugal. Sim. E existe o português brasileiro, português do Brasil, Sim. que tem uma gramática própria. Nós temos a gramática portuguesa do Brasil, de língua portuguesa do Brasil. E dentro da nossa gramática, falar na Angola não é errado. Os mais antigos falam em Angola, eu também tendo a falar em Angola, mas os mais jovens falam na Angola, e tem a ver com o fato de Angola começar com uma vogal. Isso tem uma explicação linguística. E assim, eu entendo que para vocês é muito agressivo, né? Sim, mas nós também não não é tínhamos incorreto. essa explicação. Ah, Eu acho que agora que o pessoal, tá vendo? Agora que o pessoal ouve isto, já vai ter uma ideia diferente, porque nós pensávamos que também faz parte dessa tal ignorância. Não. Tá vendo? Não, é a questão mesmo da preposição em, porque Angola é uma palavra pra gente feminina. Sim. Né? Então, se é feminina, ela vai ganhar um artigo anteriormente. E aí o artigo a mais a preposição em vira na. Não. Então, na Angola. Então, pessoal, não é ignorância deles, é a língua portuguesa. Pessoal, vamos já entender essa parte. Então, isso, vai brigar com ela assim, a língua do Brasil é bem mais legal que a língua lá de Portugal. Polêmicas. Eu acho que é mais complexa, acho. Mas enfim, senhora Asa, esse nome, Asa Ngira. Como? Ingere. Ingere? Isso. Por favor, fala um pouquinho sobre esse nome. É uma longa história. Longa história. Tenta resumir. Beleza. O meu nome de nascimento é Viviane Moraes. Tá lá no meu passaporte, nos meus documentos. Entretanto, eu sou uma pessoa de base panafricanista. Certo. Tenho toda uma influência e um estudo relacionado ao panafricanismo, até porque pessoas que estudam o continente africano como eu, ou seja, de 2004 até hoje, eu me dedico à cultura africana, às culturas africanas, às filosofias africanas, às histórias de África. Então, o panafricanismo acaba que nos influencia de forma direta, né? E aí, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, não vou dizer quando, mas bem mais jovem, estava ainda na graduação, eu li a autobiografia do Malcolm X. E lá ele explica por que ele mudou de nome, né? Por que ele esquece o Little, que era o sobrenome dele, e bota o X, né? O X. E ele explica que tem a ver com colonialismo, tem a ver com normalmente pessoas negras na América, ela guarda o nome do primeiro escravizador da sua linhagem. E eu tenho uma família que é uma família de pele muito escurecida. Meu pai e minha mãe são pessoas escuras, mas eu nasci com a pele clara e os olhos verdes. Por quê? Porque eu tenho uma bisavó que veio da Itália. Então isso tudo assim causou um caos na minha vida. Sim. E eu achava que Mendes de Moraes era um nome muito colonizador e eu não queria ter isso. Só que ficou na vontade, né? Eu ainda era muito jovem, pensei um dia, quem sabe eu vou mudar, e guardei isso. E quando foi 2015, essa vontade voltou muito forte. E aí eu fui para Filadélfia e lá eu participei de alguns rituais de base voodoo, né? Principalmente ali o voodoo da Filadélfia, que tem uma influência cubana, e a influência cubana vem do Benin. Então, né, tem toda uma rota ali, né, para essa religiosidade. E antes de ir, eu sonhei com meu falecido pai e ele me dava uma pedra com uma asa talhada. E eu ignorei isso. Guardei o sonho, porque afinal sonhei com meu pai, ele é meu ancestral, então foi uma coisa muito afetiva. Mas eu ignorei. Até eu chegar na Filadélfia e nesse ritual eu ser induzida a ganhar um nome. E pelos ancestrais lá manifestados,
Enfim, foi uma coisa muito forte. Eu nunca tinha presenciado algo assim. E aí eu saí dessa primeira cerimônia com uma missão ancestral de mudar o meu nome, escolher um nome. Então eu busquei uma amiga minha, muito querida, que é uma Ialorixá, ela é uma mulher, é uma sacerdotisa do Candomblé. Pedi para ela me ajudar nessa tarefa de escolher o nome. Eu também fiz o exame de DNA e eu vi que a minha base é Kikuyu, também do Quênia, mas também tem Moçambique e Senegal. Então eu comecei a achar uma rota, né? Então Kikuyu, então eu vou buscar algo que se refira aos Kikuyus, que tem uma relação. Então eu fui buscando as nomenclaturas e tudo mais. E aí até que eu me deparei com um livro chamado Os Nomes Africanos, de um professor chamado Molefe Ketiasante. E lá estava Asa e estava Njeri. E eu fui aluna do Asante. Né? Na Filadélfia eu fui uma das pupilas dele. Njeri, assim? A Asa, não, tava a Asa e na outra parte estava Njeri. E Asa é poderosa. E Njeri é filha de um guerreiro. E como eu sonhei com meu pai, eu achei que isso fazia muito sentido, né? E aí o próprio Molefe Asante, que escreveu o livro, fez o ritual de troca do meu nome. E aí foi uma cerimônia lindíssima dentro de um templo na Filadélfia. E aí eu fiz esse ritual. Depois de um tempo eu voltei para o Brasil e fui para o jogo de Búzios para poder confirmar se os meus ancestrais aceitavam esse nome. Então a gente foi para o jogo de Búzios, perguntou para o meu pai, perguntou para os meus avós, perguntou para a minha linhagem já falecida, se eles me reconheceriam se eu mudasse de Viviane para Asa. E a resposta foi positiva. E foi tão positiva que depois que eu virei Asa Njeri, a minha vida fluiu de uma maneira muito poderosa. Mudou completamente. E a partir de então, todo o meu trabalho é assinado como Asa Njeri. Então, os meus artigos acadêmicos, os meus livros. Eu, na sala de aula, na própria universidade, o nome lá na disciplina é Asa, não é Viviane. Então, as pessoas aceitaram. É outro, mas aceitaram. Eles ainda assim aceitam. Porque no Brasil existe uma coisa chamada nome social, que é um direito adquirido principalmente pela comunidade LGBT, principalmente pelas pessoas trans. E aí, as pessoas trans abrem um precedente quando elas conseguem, por lei, ter o direito de ter um nome social, né? Às vezes a pessoa não quer se chamar João, quer se chamar Maria, e isso tem que ser um direito garantido. Sim, então, quando o governo brasileiro legitima esse direito das pessoas trans terem um nome social, isso se estende às demais pessoas da sociedade. Então, tudo que eu faço é reconhecidamente como Asa Njeri. Ok. No seu resumo que mandou, estava escrito lá que é mãe. Eu sou mãe de dois. E em relação aos nomes, já teve um cuidado diferente com os seus filhos? Principalmente da minha segunda filha. Veja, eu fui mãe adolescente. O meu filho mais velho tem 22 anos e eu fui mãe aos 17. E a minha trajetória é muito diferente das trajetórias comuns, porque quando eu fiquei grávida, a minha família não falou que a minha vida ia acabar ou que eu precisava me casar. Sim. Os meus pais falaram para mim que eu ia fazer faculdade, para que eu pudesse dar dignidade para o meu filho. Raramente acontece. No Brasil também. Mas eu tenho uma família muito ancestral, muito iluminada. E o que aconteceu? Eu fiz as provas para a faculdade grávida. E eu passei em todas as provas que eu fiz e eu escolhi estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu entrei nessa universidade, eu tinha 17 anos e meu filho tinha 2 meses. E ele foi para a faculdade comigo, ele assistiu às aulas comigo. E os professores ficavam muito espantados, porque eu sou uma pessoa muito atrevida, entendeu? Então eu cheguei lá com meu filho mesmo. Vai brigar, o problema é seu, entendeu? Tá chorando, não quero saber. Mas também eu contei assim... Mas como é que os colegas lidavam com o choro da criança? Não tô nem aí, é um direito legítimo. Inclusive, eu pari numa quinta-feira e no domingo tinha prova. E eu fui fazer a prova. Eu liguei para a universidade e falei, eu acabei de ter um filho, você prepara o hospital porque eu vou fazer a prova no hospital de vocês. E eu fui, eu e meu filho para o hospital. E passei na prova. Isso aqui é outro nível? Isso aqui é outro nível. Amigo, eu sou uma pessoa abusada. Se eu não fosse abusada, eu não chegaria aqui. Ok. Entende? Não, mas é outro nível. Quando eu digo outro nível, é mais
pela organização que o próprio país já tem. Do tipo, Sim. na universidade já tem porque estas veja, condições. Mas acho que não é só organização, depende também da ousadia. Da ousadia, Da pessoa. claro. Não, mas só que mesmo que fosse aqui, por exemplo, vá para uma universidade, ligares para a universidade e dizer Esquece que eu vou isso. esqueci. Esquece. Mas então, Primeiro é que não tem condições Mas para tal. então, É complicado. aqui no Brasil, lá no Brasil, é proibido por lei você perder alguma coisa porque você se tornou mãe. Ok. Isso é proibido, porque a maternidade não é limitadora de humanidade. Então, eu tenho uma lei garantida de que se eu tive uma criança e eu tenho uma prova para fazer, eu vou fazer. Então, eu simplesmente acionei os meus direitos legais e civis e exigi. Aqui, E fui. eu nunca vi uma coisa Não, do gênero. Não sei se vocês já viram. Aqui, mas enfim, pronto. Vamos tentar Cada situação, aplicar uma um dia desses. Mas assim, só para terminar, e São aí os a minha trajetória, ela começa aos 17, entrando na universidade, com meu filho aos 2 meses de idade, e eu fui ininterruptamente estudando. Então eu acabei o doutorado, eu tinha 29 anos, eu me tornei doutora antes dos 30. E isso também isso não em é filosofia comum no africana, Brasil. Não, eu sou formada Nem em aqui, literaturas africanas. literatura E em africana. seguida eu fiz um pós-doutorado em filosofia africana. Mas eu não me sinto filósofa, eu sou uma professora das artes, da literatura, né? A filosofia vem a reboque. Como consequência, tipo, as pessoas dizem que eu sou filósofa, mas eu não digo que eu sou, entendeu? Pronto. É um Então, título será que é ganhado. É um será título que é aquela ganhado. do Sócrates? Talvez. Sei que nada sei. É isso, eu só sei que nada sei. É um título que me dão e não que eu me dou, né? Tá. Acho que tá aí. Faz mais sentido. É isso. Então, o meu filho mais velho se chama Rodrigo, não tem nenhuma relação com a África, até porque eu vou ter uma relação com a África no momento em que eu entro na universidade, né? Que é o momento em que eu encontro um mundo que se apresenta para mim a partir da literatura. E como eu fui uma pessoa, ainda sou uma pessoa muito estudiosa, que no Brasil a gente chama de CDF ou de nerd, né? CDF, Eu ok. sempre fui uma pessoa nerd, então muito cedo eu me destaquei na universidade, tirando sempre notas excelentes. Rapidamente os professores me notaram e me convidaram para fazer parte de grupos de pesquisa. E aí eu escolhi, e aí foi realmente uma escolha, eu escolhi fazer parte do grupo sobre literatura africana. Porque eu poderia ter ido para teoria literária, poderia ter ido para literatura comparada, mas não. Isso eu já sinto que era um chamado. Era ancestralidade, Ok. era um chamado de que era nas literaturas africanas que eu deveria me construir. E nisso eu fiz, de forma que em 2015, acabou de fazer 10 anos, eu me tornei doutora em literaturas africanas pela FRJ e começou aí a minha carreira mesmo, porque quando você se torna doutora é que as coisas começam, né? O trabalho começa. E até então nunca parei. Atualmente dou aula na Pontifícia Universidade Católica e ocupo a cadeira das africanas. Então eu dou aula de literatura, cultura, artes, filosofias e teatro de base africana e afrodiaspórica. A minha segunda filha, que agora vai fazer 7 anos, né, no próximo mês, ela já tem um nome que reflete a minha trajetória. Ok. Então ela, por exemplo, de registro, o nome dela é Malia, que é o nome kikuyu também. Como? Malia. Malia. Isso, Malia Njeri. E o Njeri está na certidão dela. E qual é a minha intenção? É conversar com ela e também com o meu filho Rodrigo para que os nossos netos já não sejam registrados como Moraes. Mas sim, Jerry. Com o Njeri. A intenção é transformar o Njeri num sobrenome do da nosso família. clã. Ok. Então, a Malia já é Malia Njeri Moraes. Mas eu espero que o meu futuro neto ou neta já não tenha o Moraes. Isso, que o Njeri se transforme. E meu filho Rodrigo, ele sabe dessa orientação. Eu espero que a futura esposa aceite, né? Porque também... É um negócio, né? É um negócio entre eles. Mas ligação- está sendo orientado para isso. A ligação para com a África, a curiosidade, muito antes de entrar na universidade, de escolher literatura africana, assim, vamos falar 10 anos, 12 anos, o que é que lhe passava quando o assunto fosse África? Embora aquele assunto já falávamos sobre selva e não sei o que passava na televisão, mas essa ligação para com a África, de Então. onde é que veio? Olha, e aí volta ao fato de eu ser uma pessoa nerd. Eu sempre fui
muito estudiosa. Muito. Dessas crianças que não iam brincar na rua, ia ficar em casa lendo. E eu lia 2, 3 livros por semana. E ganhei muitos prêmios na escola. Na escola, durante 4 anos, eu ganhei o prêmio de aluna leitora, porque eu fui a aluna que mais leu livro da biblioteca da escola. Então, a África, ela chega para mim, primeiramente, pelos livros que eu consegui encontrar na biblioteca da escola. Só que a virada mesmo, o meu interesse, assim, África é mó bué, mó fish e tal, como vocês falam, foi quando eu li uma obra chamada O Menino Fula, de um filósofo do Mali, chamado Amadou Hampâté Bâ. Mali? Do Mali. Mali, a gente fala Mali. Ok. O Amadou Hampâté Bâ. E esse livro chegou até as minhas mãos, porque a minha irmã gostava muito de literatura e comprava muito, então ela lia o livro e depois deixava em casa e eu pegava para ler. E eu não sei como esse livro foi parar lá em casa pela minha irmã Cláudia e ficou lá. E aí quando eu comecei a ler, e é uma obra que conta sobre a infância do Hampâté Bâ na aldeia dele, lá no interior do Mali, né? Do Mali. E as coisas que ele narra ali eram tão parecidas com a experiência da minha família, com o que eu via a minha avó fazer, com a forma como os meus pais, né, principalmente o meu pai, ele foi educado pela minha avó. Eu não sei explicar, era uma coisa que eu me sentia muito familiar. E eu guardei essa obra, tanto que eu tenho esse livro até hoje. Eu guardei essa obra com muito amor, porque foi assim, sabe quando um véu cai assim? Sim. E eu comecei a ver que aquela África que eu via no Discovery Channel, sim, era uma África em parte. E eu comecei a ficar fissurada pelo Mali. E tudo que eu... Naquela época não tinha internet, né? Não vou dizer a minha idade, mas não tinha internet, nem celular. A gente pesquisa depois. Ou o Marlon pode ajudar com isso. Eu quero continuar casado. E aí eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre o Mali. Tudo. E que não era muita coisa, tá? Não era. Era tipo essas enciclopédias na biblioteca, tipo Barça. Que tem pouca coisa. Que tem tipo um verbete. Sim, só uma coisinha assim. Isso. Então eu comecei a pesquisar tudo isso e o meu amor, esse meu interesse, né? A curiosidade. Eu acho que no final a curiosidade pelo desconhecido foi aumentando. Até que eu cheguei na universidade e a professora Carmen Tindó, que é um grande nome das literaturas africanas no Brasil, olhou para mim, uma jovem mãe com a criança no colo, mas tirando sempre muitas notas excelentes, e ela falou, vem estudar África comigo. Eu falei, vou. E fui. E tô aqui até hoje. Uau. Olha, lembro-me da época de 2020, foi a época em que eu também me aproximei mais da África. Já sou africano, vivo aqui, mas no sentido de estar mais inteirado, né? E um dos nomes que eu encontrei do Brasil foi o Sr. Abdias Nascimento. Claro. Eu queria te perguntar acerca do Abdias. Eu sei que tem muitíssimas referências, mas uma das poucas que eu conheço, que eu pesquisei e que até achei semelhança, porque na época eu estava a estudar Sociologia na faculdade, então o Abdias foi um grande sociólogo também. Ele foi senador também, um grande político, artista, tem quadros, tem esculturas, um homem completo, uma pessoa que a gente tem muito respeito, um panafricanista. Ele defendeu a causa panafricana até o fim da sua vida e ele morreu com 90 e muitos anos. Eu cheguei a conhecê-lo, assim, pessoalmente, mas assim, aquela coisa, né, de admiração, né? Apertar a sua mão e falar, ai meu Deus, mas é isso, né? Não virei amiga dele, ou coisa assim, não. Ele era muito mais alguém distante, assim, inspirador, né? De você olhar assim, e tive a oportunidade de vê-lo falando num congresso, então assim, era uma pessoa muito inspiradora. E o Abdias, ele dialoga diretamente com o meu trabalho, porque eu trabalho literatura, cultura, filosofia e arte africana e afrodiaspórica. É sempre no cruzamento, porque senão não faz muito sentido para mim, né? Eu não quero ser igual os europeus antropólogos que olham
meio que assim, distante. Não, eu estudo África para entender a minha casa. Eu olho para o continente, eu estudo a filosofia africana para entender o Brasil. Eu não tenho nenhuma intenção de ensinar os africanos ou de falar mais. Não, eu quero, na verdade, entender o que